Bom, então eu vou começar aqui a apresentação da prova P2 de Química para Engenharia. Eu sou o Lucas e minha dupla é o Matheus. Primeiro eu vou falar de reações químicas. Elas podem ser identificadas e observadas por mudanças na matéria, como alterações na temperatura, formação de gases, produção de luz, entre outros. E nesse processo, reagentes, que são as substâncias iniciais, se transformam em produtos, que são as substâncias finais. E aí, nesse processo, tem a conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, e tem proporções definidas, né, os coeficientes, que é definido por Proust, e elas podem ser representadas por equações, como no exemplo abaixo, que é a síntese de Wöhler, aí, em que o cianato de amônio se transforma em ureia. E aí, os tipos de reação. Tem as reações de síntese, em que duas ou mais substâncias originam um único produto. A análise, que é o contrário, uma única substância dá origem a pelo menos dois produtos. A simples troca, que é uma reação de substância simples com a composta, gerando nova substância simples e composta, sendo esse deslocamento das substâncias determinado pela reatividade. E a dupla troca é semelhante à simples troca, mas em que duas substâncias compostas formam novas duas compostas. Aí um exercício de reações, em que ele pede para identificar o tipo de reação da equação aí que ele dá. E nesse caso é uma dupla troca, alternativa B aí do exercício, porque o acetato se junta ao sódio e o chumbo se junta ao cromato, pela diferença de reatividade que eles possuem. Aí a próxima parte são definições e unidades de medida de massa, mol, massa molar, estequiometria. A massa ela pode ser medida em gramas e seus derivados, né, que são miligramas, quilogramas ou toneladas, por exemplo. Mas a massa de um átomo, por suas dimensões muito pequenas, é medida com base em átomos de carbono 12. E a massa molecular seria a soma da massa dos átomos. Aí tem o número de Avogadro, que representa uma quantidade que permite a conversão de massa de átomos daquela escala de unidades de carbono 12 para gramas. E aí, no caso, um mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Nos exercícios é arredondado, geralmente, para 6 vezes 10 23 mesmo. E aí a massa molar é o que um mol da substância equivale em massa. Ele tem a fórmula, o número de mol é igual a massa, medido em gramas pela massa molar. E a estequiometria é o estudo das relações quantitativas entre substâncias de uma determinada reação. Aí uma questão de estequiometria, e nela tem que determinar o número de mol de CO, a partir de CO2, a partir de 960 gramas. Fazendo as operações, acha que o número de mol é 60 mol. E depois substitui isso na fórmula de Clapeyron, PVNRT. Fazendo isso considerando a CNTP também, vai achar que o volume do CO2 é 1.476 litros, que no caso da alternativa D do exercício. Aí os conceitos de reagente limitante em excesso. O reagente limitante, ele indica o fim de uma reação quando ele acaba, mesmo que ainda tenha quantidade de outros reagentes, e ele é responsável por estabelecer o rendimento máximo de determinado produto. Já o reagente em excesso, ele sobra no final da reação, porque ele apresenta uma quantidade acima do necessário para a reação. Aí um exercício de excesso, tem que analisar a estequiometria aí, por meio dos coeficientes, em que 2 mol de CO equivale a 1 mol de O2, sendo assim, o número de mol de O2 é metade do de CO. Fazendo essas relações, já que 9 mol de CO equivale a 4,5 mol de O2, é só fazer uma subtração de 6 mol, que é o número que ele indica aí no enunciado,
nesse recipiente fechado, menos 4,5 mol de O2 vai dar 1,5, que nesse caso aí é a alternativa E do exercício. Agora o Matheus vai dar continuidade ao trabalho aí, vai apresentar o 13 e 14. Bom, eu sou o Matheus, eu vou começar aqui pela termoquímica. A definição de termoquímica ela é uma parte da química que estuda as trocas de calor. Essas trocas de calor, elas envolvem energia, transferência de energia durante reações químicas, ou também transferência de energias durante as trocas de estado físico da matéria. As trocas de estado físico da matéria, como fusão, vaporização, liquefação, solidificação e sublimação e ressublimação, como mostra a imagem aí. Existem dois tipos de reações. A primeira é a reação endotérmica, que é a reação que absorve calor. E a segunda é a reação exotérmica, que é a reação que acontece a liberação de calor. Na reação endotérmica, entre vários exemplos, eu citei alguns, como a ebulição da água, a fusão da água, a fotossíntese e a bolsa de gelo instantâneo. Como exemplos para a reação exotérmica, eu citei a combustão de álcool e os derivados, a queima de gás propano e a liquefação ou condensação da água. Vou apresentar um breve exercício aqui de termoquímica, que ele pede para assinalar a alternativa que contém apenas processos com ΔH negativo, ou seja, apenas reações exotérmicas. A resposta certa é a C, porque apenas de todas elas é a única que apresenta todas como reações exotérmicas, que no caso é a combustão e a sublimação de gás para sólido. Que a gente tem um gráfico demonstrando um pouquinho como que são essas reações endotérmicas e exotérmicas em relação ao ΔH, que é a variação da energia. Na endotérmica a gente pode ver que a energia final ela é maior que a inicial, então ela vai ter um ΔH positivo. E na exotérmica a gente vê que a energia final é menor que a inicial, então ela vai ter um ΔH negativo. Agora a gente vai falar um pouco sobre equilíbrio. Equilíbrio é um nome dado para toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas possíveis, a direta e a inversa. Na direta, os reagentes se transformam em produtos, e na inversa é o inverso, os produtos se transformam em reagentes. Aqui a gente tem a reação A mais B, que dá C mais D, e pode ser ao contrário, C mais D, que dá A mais B. Esse VD igual a VI, ele indica que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. As constantes usadas para calcular o equilíbrio são essas duas, o Kp e o Kc, elas são bem similares. Aqui a gente vai ter mais um exercício a gente vai ter um exercício de equilíbrio químico, especificamente um exercício de definição de equilíbrio químico. O exercício da FATEC, ele fala, nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio, uma, e entre todas essas reações, a única que vai ser uma reação em estado de equilíbrio vai ser a letra B, garrafa de água mineral gasosa fechada. A única diferença que ela tem para as outras e que faz ela ser uma reação de equilíbrio é que ela está completamente fechada. Isso indica que ela não vai ter trocas de calor nem trocas de energia com o ambiente externo. Esse foi o fim da nossa apresentação.